Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 7. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre os gatilhos mentais nas lojas virtuais. Vou explicar um pouco como usar os gatilhos mentais, quais são os gatilhos mentais e principalmente o que são gatilhos mentais. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez de gatilhos mentais, então eu vou explicar um pouco a respeito de gatilhos mentais, porque eu considero esse um dos pontos mais importantes que você vai ter ao criar sua loja virtual. Usar os gatilhos mentais vai ser o diferencial que você vai ter com o seu concorrente. Então, saber usar esses gatilhos é uma arma muito, muito forte que você vai ter, certo? Bom, então, como eu falei, esse módulo está dividido em 3 etapas. O que são gatilhos mentais, a etapa 1, quais são os gatilhos mentais e como usar os gatilhos mentais na etapa 3. Eu considero os gatilhos mentais tão importantes que ele precisou de um módulo exclusivo para explicar ele e principalmente como usar esses gatilhos nas lojas virtuais. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o primeiro ponto, o que são gatilhos mentais. Vou tentar explicar um pouco a respeito dos gatilhos mentais. O primeiro ponto aqui, o ponto mais importante é o seguinte: o gatilho mental ele é a forma de linguagem mais poderosa que existe, que conversa diretamente com o sistema límbico. Talvez você não tenha ouvido falar de sistema límbico, ou talvez já tenha ouvido. Deixa eu tentar explicar. O nosso cérebro, entre muitas partes, ele tem duas partes que são principais. Uma parte do nosso cérebro, ela controla a nossa razão, ela controla aquilo que é certo, que tem razão, aquilo que é lógico, ela controla a parte da lógica, a parte da razão. E tem um outro que controla a parte da emoção, a parte sentimental da pessoa, a parte da impulsividade da pessoa. Controla mais o lado sentimental. Esse lado que controla, essa parte do cérebro que controla o lado sentimental da pessoa, é chamado de sistema límbico. E por que é importante que você conheça o sistema límbico? Foi feito pesquisas e notou-se que a parte do cérebro da pessoa que motiva a compra, que tem mais força para comprar, é o lado do sistema límbico. Por quê? As pessoas agem por impulso na hora da compra, elas agem motivadas por emoção. Então, saber disso já nos motiva a querer trabalhar com o sistema límbico do nosso cérebro. Quando a gente conversa, a gente tem que querer conversar com o sistema límbico do nosso cérebro. Então, por isso que os gatilhos mentais são tão importantes. E por isso que eu escrevi essa frase aqui. Porque o gatilho mental é o que existe de mais poderoso para conversar com o sistema límbico. O gatilho mental ele foi todo feito para conversar diretamente com o sistema límbico. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só descer a tela, eu vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro aqui, que você vai ver em parte, esse livro aqui, ó, do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Nesse livro, ele fala exclusivamente sobre gatilhos mentais. É um livro fantástico que, se você tiver a oportunidade de comprar esse livro para ler esse livro e aprender, vale muito a pena. As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Os gatilhos mentais são a forma mais poderosa que existe. Você tem que aprender o que são gatilhos mentais e como usar esses gatilhos mentais, porque assim você já vai estar avançado em conversar com o sistema límbico. Conversando com o sistema límbico, as suas chances de venda aumentam muito, aumentam bastante, certo?
como eu anotei aqui no ponto 2, ó, usados da maneira correta e no momento certo, os gatilhos provocam vários sentimentos na pessoa. E foi o que eu falei. Os gatilhos mentais conversam com o sistema límbico. Ele conversa com os sentimentos. Quais são os sentimentos que os gatilhos mentais atraem na pessoa? Aqui nós temos, só um segundinho, vamos lá, tem aqui a urgência, tem o desejo, tem a valorização. Isso tudo são sentimentos que esses gatilhos provocam na pessoa. A pessoa, você consegue usar esses gatilhos, você consegue usar a urgência, você consegue criar um desejo nela de aumentar a compra. Ela tem mais chances de comprar por causa daquele sentimento. Então, os gatilhos mentais são muito poderosos, tanto o desejo, a valorização e muitos outros gatilhos que eu vou te mostrar no decorrer desse módulo. Outro ponto importantíssimo, os gatilhos mentais, eles motivam a pessoa à ação. A pessoa é motivada a agir. Você coloca um sentimento de urgência na pessoa, ela é motivada a tomar uma ação. Eu tenho agora para comprar, ou deixar de comprar. Então, ela vai tomar uma ação. Ela não vai ter aquela coisa de amanhã ou depois de amanhã. Se você consegue colocar o gatilho de urgência, por exemplo, que a gente citou aqui agora, no sentimento da pessoa, no sistema límbico dela, ela vai ter que tomar ação naquela hora. Então, por isso os gatilhos mentais são importantes. E outra coisa que os gatilhos mentais fazem, os gatilhos mentais eles prendem a atenção do prospecto. Os gatilhos mentais são muito fortes para prender a atenção. Você cativa aquela pessoa. Eu acho que talvez seja por isso que uma novela prende tanta atenção, porque uma novela, por exemplo, ela fala muito sobre sentimentos, não tem muito lado lógico, fala muito sobre sentimentos, então prende a atenção da pessoa. E quando você consegue usar isso na sua loja virtual, nos seus produtos, você tem a atenção do seu visitante e as chances de venda também aumentam, tá bom? Então, era isso que eu queria passar a respeito do que são gatilhos mentais. No próximo vídeo, a gente vai ver quais são esses gatilhos mentais e vai aprender um pouco de cada um deles. São 14 gatilhos mentais que a gente vai estudar e a gente vai aprender sobre cada um desses gatilhos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.